Olá pessoal, passando aqui para mais uma atualização trimestral dos fundos da ZQuest. Neste vídeo, vamos falar dos fundos de crédito imobiliário, ou seja, a família de fundos AZPR. Começando aqui brevemente sobre o mercado ainda vive um ambiente bastante desafiador, principalmente por conta da taxa de juros ainda bastante elevada. Ao mesmo tempo, isso traz uma série de oportunidades para o nosso time de gestão. Diante disso, todos os nossos fundos estão conseguindo cumprir com aquilo que nós prometemos, que é uma manutenção da cota patrimonial, que somada à distribuição de rendimentos isenta, entrega para o investidor um retorno bastante competitivo. Vamos olhar agora para os resultados de fato que nossos fundos tiveram no segundo trimestre de 2026, o AZPR, que é o fundo mais antigo, distribui em média 12,53 centavos por cota, aproximadamente 119% do CDI. No mesmo período, o outro fundo que também já tem um pouquinho mais de histórico, que é o AZQuest Portfólio Renda Mais, que chamamos de AZPR PR+, entregou uma média de R$ 1,22 por cota ao mês, cerca de 114% do CDI. Vale ressaltar também que nesse segundo trimestre de 2026, a gente concluiu uma captação de mais um fundo de crédito imobiliário, mais um fundo da família AZPR, que é o AZPR SR, ou AZPR Sênior. A emissão alcançou um total de 360 milhões, totalizando mais 8.287 cotistas para nossa base. Aqui no vídeo eu quero agradecer a confiança de todos os nossos parceiros e investidores. Para entender tudo isso que eu falei, um pouco mais de carteira, sobre mercado e as perspectivas para os próximos meses, vou passar a bola para o sócio e gestor de crédito imobiliário da ZQuest, o Luiz Henrique Pérez. Tá contigo, Pérez. Bom, turma, acho que em linha com o que o Pedro já comentou com vocês, eu acho que a gente fecha o trimestre com uma captação nova dentro da família de fundos de crédito imobiliário AZPR com o AZPR Sênior, onde a gente captou 360 milhões, e isso fez com que o nosso portfólio de crédito alcançasse a marca de 1,2 bilhão de reais sob gestão nos fundos imobiliários da ZQuest Panorama. Acho que quando a gente para pensar um pouco nisso, a gente enxerga a perspectiva de como esse tipo de volume ajuda a gente a originar operações melhores, a ficar mais perto de incorporadores de primeira linha, de primeira prateleira do mercado, e isso tem proporcionado a nós uma esteira de originação de operações que fomenta a capacidade de alocação e reinvestimento dos fundos. A despeito do mercado, de uma maneira geral, que insiste ainda com uma Selic mais alta, e isso tem reverberado em velocidade de vendas, a gente enxerga, principalmente no mercado que a gente atua mais aqui em São Paulo, uma velocidade de vendas do produto médio, médio alto e altíssimo, um pouco mais baixo, o que isso normalmente faz com que a curva de comercialização desse incorporador leve um pouco mais de tempo para acontecer, mas ainda um mercado muito resiliente, um mercado muito sólido, numa profundidade que a gente enxerga, dadas as garantias, dadas as coberturas que a gente tem nas nossas operações, traz tranquilidade para a gente continuar muito saudável com o portfólio que a gente tem. Aliado a isso, o que a gente enxerga nesse momento de mercado muito importante, é uma mudança estrutural que está acontecendo, onde os bancos estão com menos dinheiro direcionado para a poupança, fomentando esse mercado. Então estes grandes incorporadores, não mais aqueles pequenos e médios, mas os médios e grandes, têm começado a acessar mais o mercado de capitais e a gente tem se beneficiado disso com empresas melhores, mais robustas e com muito mais governança corporativa. Muitas destas operações passaram a integrar o portfólio de crédito ao longo desses meses que se passaram, especialmente neste segundo tri de 2026. O primeiro teve boa parte dessas operações, o segundo também, além dos próprios desembolsos das operações, que vai mantendo com que a gente tenha a possibilidade de deixar os fundos bastante alocados e maximizar a rentabilidade para vocês. Acho que em linha com isso, o que o Pedro já comentou, e eu não vou repetir aqui, mas falando um pouco dos fundos, né? O AZPR, o nosso primeiro fundo da classe de crédito imobiliário, ele tem mantido o trimestre, ele se manteve durante o trimestre 96% alocado, o que significa dizer que essa esteira de crédito está funcionando muito bem, e isso é reflexo do resultado que a gente tem entregue para vocês, com consistência, mês após mês, sendo que nesse segundo tri, a gente alcançou aí alguma coisa próxima de 119% do CDI, acumulado desde a vigência do fundo, desde o seu nascedouro, 124, quase 125% do CDI, isento de imposto de renda. Quando a gente fala do Renda CDI, o nosso segundo produto dessa classe, o produto que nós captamos no final de 2025, ele passou um segundo tri muito bem alocado, inclusive ele teve um ponto interessante, que a gente usou o subterfúgio de uma estrutura de alavancagem pontual nesse fundo através de compromissadas com o mercado, atrativas do ponto de vista de custo, para que a gente pudesse dar a velocidade de estabilização desse fundo, entregar dividendo para vocês, ainda que no momento em que a gente está diferindo
diferindo, acabou agora em junho, o diferimento de cota, né, dos custos de oferta que estavam sendo diferidos ao longo do tempo. Então, a gente conseguiu com isso entregar para vocês uma rentabilidade melhor. Estamos satisfeitos com o que a gente tem feito nesse portfólio do fundo. Essa compromissada foi bastante importante para a gente. A gente alcançou no segundo TRI 114% de rentabilidade do CDI para vocês, e essa curva de estabilização agora tende só a acelerar exatamente por conta do término do diferimento de oferta, onde a gente fazia um equilíbrio entre absorver um pouco e salvar mais a cota, né, equilibrar a cota para esse custo de oferta não incomodar tanto e entregar uma rentabilidade compatível com o que a gente se propôs, e o fundo está dentro do perspectiva, está dentro do plano que a gente tinha para ele, tá? Então, assim, sem surpresas, sem nenhum tipo de evento. Falando um pouco do final, nosso terceiro produto da classe, né, o produto nosso Renda Sênior, é o terceiro produto da classe de crédito imobiliário. Ele bebe da mesma água dos outros fundos, ou seja, ele compartilha da mesma estratégia de crédito, da mesma estratégia de posicionamento de mercado, e ele foi liquidado agora no comecinho de julho, então a gente ainda não tem resultados efetivamente, o primeiro resultado vem agora em julho efetivamente, mas a gente já está com ele quase 70% investido, que é muito bom, e a gente deve fechar o mês de julho com ele quase 90% investido. Então, assim, mostra muito essa velocidade de alocação do fundo novo, a manutenção da alocação dos fundos existentes e a boa performance, que a estratégia de originação direta, a estratégia de estar próximo do incorporador, próximo da obra, que é muito importante. A gente enxerga que tem que estar vivenciando a vida do empreendimento e não só a saúde do incorporador, porque a grande verdade é que o incorporador salva a operação, mas a obra é quem paga de fato o negócio. Então a gente tem um acompanhamento ostensivo de obra, que é um trabalho interno que a gente faz, que exatamente garante para nós o quê? Uma saúde da carteira, nenhuma intercorrência da carteira, a gente age muito mais rápido e a gente continua fazendo isso muito perto. Então, assim, a gente não tem nenhum ponto de atenção na carteira nesse período, a gente tem uma carteira que tem contribuído favoravelmente para os resultados de uma forma saudável, que acho que é o mais importante para sustentar esse crescimento que a gente vem conquistando ao longo do tempo, com o primeiro fundo AZPR, com renda CDI e agora com renda sênior. Então, a gente está muito satisfeito com o trabalho, estou muito feliz do que a gente está entregando aí para vocês, e eu acho que o trabalho continua com disciplina, com seletividade nesse momento de mercado mais volátil e com mais atenção. Então, a gente realmente segue com essa estratégia muito bem clara no nosso pilar de originação das operações, para exatamente continuar proporcionando um bom volume de investimento com controle e com segurança para os fundos de crédito, para essa família continuar crescendo mês após mês dentro da Azequest. Tá bom? Obrigado, turma. Devolvo para o Pedro. Um abraço para vocês. Até a próxima. Espetacular, Pérez. Passado a limpo o segundo trimestre de 2026 da família de crédito imobiliário da Azequest. Para quem quiser acompanhar de perto as novidades dos nossos fundos, siga a Azequest nas redes sociais. Estamos no Instagram, LinkedIn, WhatsApp e aqui no YouTube. Todos os links estão na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, seja sobre os fundos imobiliários da Azequest, seja sobre todos os fundos da casa, acesse o nosso site. Lá você encontra os relatórios mensais, as lâminas e etc. Nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!